Bom, pessoal, beleza? Aqui é o professor Jair, mais um vídeo do canal. Nós vamos fazer a correção agora, meus queridos, da prova do segundo bimestre do ano de 2023, da prova paulista para a segunda série. A gente fez anteriormente da primeira série, agora a gente vai fazer da segunda série do ensino médio, tá? Para isso, vamos voltar aqui pela nossa tela. Então nós vamos agora para a correção justamente do segundo ano aí. Vamos aumentar aqui a tela um pouco. Prova paulista, Química segunda série, segundo bimestre. Começando pela questão de número 40, que era a questão de Química, a primeira questão de Química. Então, vamos lá. Vou aumentar mais um pouco. Certo. Então, essa prova, meus queridos, ela é uma prova voltada mais às questões relacionadas ao meio ambiente, tá? Então, a gente vai falar bastante aí sobre problemas ambientais. Então, vamos começar. O aço é uma liga metálica formada principalmente de ferro e carbono. Possui maior aplicação que o próprio ferro e pode ser usado para produzir outras ligas. A embalagem de aço é uma alternativa bastante utilizada nos alimentos enlatados, como pescado, milho, ervilha, leite, café em pó, café e chocolate em pó, pois a embalagem de aço pode garantir melhor conservação mesmo para produtos de consistência e texturas delicadas pela vantagem da impermeabilidade. Aí deu aqui uma leve introdução. Aí o que ele pergunta é o seguinte: não é aconselhável comprar latas estufadas no supermercado, pois... Então toda essa introdução aqui serviu só para esse pequeno desfecho aqui, né? Então, latas estufadas. Aí vem a alternativa A. Preservam 100% das propriedades nutricionais e o sabor dos alimentos. Aí vem a alternativa B. Protegem contra agentes externos e garantem a segurança e a qualidade do alimento. Alternativa C. Pode indicar que houve a contaminação e o aparecimento de bolores e leveduras. Certeza, né, meus queridos? Você tem uma lata estufada, uma lata que não está normal. O problema ocorreu ali. Então, pode ser que houve aí uma contaminação, né? Então é o seguinte, nas primeiras, elas só dão formas benéficas, né? Preservam 100% da propriedade, como uma lata estufada no supermercado vai preservar 100%. Não, vai ter alguma perda ali. E protegem contra agentes e garante a segurança da qualidade do alimento? Não, se ela for estufada, ela já está ali comprometida, né? Então a letra C é a verdadeira, mas vamos ver as outras alternativas para ter certeza. Alternativa D. Diminui um apelo visual da embalagem sem afetar a identidade do alimento? Ela diminui o apelo visual, aquela lata estufada, amassada, mas só que ela afeta sim a identidade do alimento, né? Então também é falsa. E a alternativa E, podem ser rompidas, permitindo que gases escapem e não contaminem os alimentos. Não, senhor. Ela deve se manter íntegra e, de preferência, não estufada, né? Não isso aí é um indicativo que há algum problema ali na lata, somente de contaminação. Você pega ali, por exemplo, uma lata de milho ou algo do tipo. Se ela está estufada, é que tem alguma fermentação ali, né? Alguma coisa não está certa. Alguma contaminação pode ter ocorrido. Então, no caso aqui, é a alternativa C. Vamos marcar. A alternativa C, vamos marcar com outra cor. Marcar com cor vermelha. Certo. Agora vamos para a próxima alternativa da prova paulista de 2023, segundo bimestre, tá?
Agora nós vamos para a questão de número 41. Então a questão, ela fala o seguinte, olha só, um enunciado aqui. Quem sou eu? É um metal pesado, muito versátil pela sua maleabilidade, ductibilidade, dureza e resistência à oxidação. Ductilidade, gente, é a capacidade de você pegar um metal e transformar ele em fios ou em chapas muito finas, tá? No entanto, um metal tóxico e bioacumulativo, considerado um contaminante ambiental, além de ser prejudicial à saúde humana, atualmente é usado na fabricação de baterias, mantas e blindagens, cabos aditivos de gasolina, entre outros. Essa segunda informação aqui é pertinente. Acho que é ela que vai servir para a gente identificar, tá? Com base... Vou levantar aqui um pouco. Demorando para responder. Era delay. É demais. Com base nas propriedades, classificações e aplicações citadas acima, podemos concluir que o metal citado do texto já vimos que é um metal pesado, um metal tóxico, né? Então, das alternativas aqui, eu já retiraria o ouro. E o ouro não é um metal tóxico, muito pelo contrário. O chumbo, o mercúrio e o cádmio são tóxicos. O alumínio, ele causa alguns efeitos aí também, mas se ingerido, mas só que ele não é um metal pesado. Mas vamos ver, olha só. Então, o que ele fala? Que ele é utilizado na fabricação de baterias e mantas de blindagem. Olha, o chumbo e o cádmio é utilizado em bateria, o mercúrio não. E nem o alumínio. Mas tem uma outra informação aqui, ó. Ele é utilizado como aditivo da gasolina. Na realidade, o que é utilizado como aditivo na gasolina é o tetracloreto de chumbo, que é o PB. Vou fazer aqui. Que é o PbCl4. Mas isso daqui no Brasil foi proibido, tá? No Brasil ele não é utilizado mais. Agora, para que é utilizado essa substância aqui na gasolina? Porque ela faz com que não ocorra explosões antes do tempo correto dentro do motor, não danificando o motor, tá? A explosão só vai ocorrer quando o pistão estiver lá em cima da câmara de combustão, tiver comprimido lá o combustível e o ar e ocorra a combustão no momento correto. Agora, quando a gente adicionava isso daí, era para acontecer exatamente a explosão no momento correto e não em qualquer momento do funcionamento do motor, entendeu? Hoje em dia eles utilizam de outros artifícios, né? Como combustíveis com um alto grau de ramificação, né? Evitando essas explosões no momento inadequado. Mas no Brasil foi proibido justamente pela toxicidade do chumbo. Então aqui é a alternativa A. Só para essa informação da gasolina aí, porque o cádmio não é utilizado na gasolina como aditivo. Tá? Então, alternativa A. Vamos para a próxima. Mas o que são os plásticos? Aqui é a alternativa 42 da Prova Paulista de 2023, tá? Plásticos são polímeros, poli igual a muitas, meros igual a partes, ou seja, muitas moléculas menores juntas formando moléculas maiores. Essas moléculas são formadas principalmente pelos átomos de carbono e hidrogênio. Polímero. Grandes moléculas formadas por partes menores, monômeros ligados formando uma cadeia. Podem ser sintéticos ou naturais. Os principais plásticos que conhecemos e utilizamos são sintéticos, derivados do petróleo. Polímero biodegradável.
são derivados de fontes renováveis, como óleos e gorduras vegetais, amido de milho, ervilha, etc. Aí agora nós vamos para a pergunta em si, depois desse leve aqui introdução, né? Para substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados estão usando um novo tipo de plástico ecológico. Nesses plásticos biodegradáveis, a decomposição é facilitada por quê? Aí a gente vem aqui para as alternativas, né? A gente já viu que o plástico ele não é natural. Um polímero é uma macromolécula, né? O plástico é um polímero. Mas não só plásticos são polímeros. Tem polímeros naturais e polímeros sintéticos, tá? Agora, o polímero biodegradável é o que se degrada mais rapidamente na natureza, sendo, vamos dizer assim, uma alternativa aos plásticos que são não biodegradáveis, né? Eles demoram muito tempo para se decompor. Isso é um problema, né? Um problema ambiental. Agora, ele pergunta aqui, ó, para substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados estão usando um novo tipo de plástico ecológico. Nesses plásticos biodegradáveis, a decomposição é facilitada. Por quê? A alternativa A, absorvem água, liberando ligações de hidrogênio e facilitando a decomposição. Aí vem a alternativa B, dissolvem-se em água por interagir com as moléculas de hidrogênio. Aí vem a alternativa C. Capturam oxigênio do ar e aceleram o processo de decomposição das moléculas orgânicas? Também não. Alternativa D. Os micro-organismos presentes no ambiente metabolizam sua molécula, quebrando as ligações químicas, facilitando sua decomposição. E a alternativa E, sofrem um aquecimento e as moléculas se quebram. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Então, aqui na realidade, meus queridos, da questão número 42, é a questão número 42, né? Isso. É a alternativa A. Absorvem água, liberando ligações de hidrogênio e facilitando a decomposição. Tá? Então, elas são hidrofílicas, né? Esse tipo de material. Então, eles interagem mais com a água. Os plásticos, eles são hidrofóbicos, né? Acontece, as moléculas de plástico, elas não interagem tão bem com a água, são apolares. Com isso, dificulta a interação, né? E, geralmente, os micro-organismos precisam de água para se proliferar e degradar o alimento, né? Tanto que uma forma de preservar um alimento ou um material é você retirar a água dele, né? Então, aqui, a questão 42 é a alternativa A. Vou marcar aqui. Alternativa A. Dissolvem-se em água por interagir com as moléculas de hidrogênio. Não, senhor. Primeiro que não vai ter molécula de hidrogênio, né? Agora, questão número 43. Plásticos, reciclar, certo? Em 2019, foram produzidos 460 milhões de toneladas de plástico em todo o mundo, das quais apenas 9% foram recicladas, enquanto 19% foram incineradas e cerca de 50% acabaram em aterros. O restante foi abandonado em lixões irregulares, queima indiscriminada ou jogado no meio ambiente. É fundamental, portanto, que a sociedade faça o uso consciente de materiais plásticos e adote sua reciclagem como prática cotidiana, já que tem as alternativas. Por que ele deve adotar a reciclagem de plástico? O plástico é um dos materiais menos utilizados pela sociedade? Não, ele é muito bem utilizado. Quase tudo tem um pouquinho de plástico, né?
O plástico demora cerca de 450 anos para se decompor totalmente. Olha, a gente vai rever essa questão aqui, tá? Alternativa C. A reciclagem provou ser uma necessidade real para a proteção ambiental, pois aumenta o consumo de recursos naturais? Não, justamente o contrário. Quando você recicla, você demanda menos recursos naturais. Então, você reutiliza aquele material e, vamos dizer assim, retira menos recursos naturais do ambiente, né? Agora, esses 450 anos aqui, depende do plástico, tá, gente? Depende do material, porque plástico aqui é uma forma genérica, né? Mas todo plástico não biodegradável, ele demora muito tempo, décadas, centenas de anos para se decompor. Então, vamos ver as outras para ver se não tem nenhuma alternativa um pouquinho mais correta, né? Alternativa D. A reciclagem dos plásticos consiste no reaproveitamento de materiais, aumentando a poluição do ambiente. Não, muito pelo contrário. Quando você recicla e reaproveita, você diminui a poluição do ambiente. Alternativa E. A reciclagem de plásticos diminui a quantidade de lixo orgânico nos aterros sanitários e seu resíduo pode ser transformado em adubo agrícola. Não, plástico não pode ser transformado em adubo agrícola, tá? Então, aqui é a alternativa B mesmo. Mas, como eu falei, plástico é um termo genérico, né? Existem vários tipos de plástico. Qual plástico ele está falando que demora cerca de 450 anos, tá? Então, de modo geral, está correta, tá? Então, alternativa B. Vamos para a próxima. Agora a questão número 44 da prova paulista. Você vê que as questões do segundo ano, elas estão relacionadas mais ao meio ambiente, né? Então, no Brasil, temos legislações que são referências e devem ser consideradas para toda a água destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento, a portaria GM/MS número 888 de 4 de maio de 2021. Consolida os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Vamos lá. Dadas as afirmações a seguir. Aí ele coloca a primeira afirmação. Tentando subir aqui, dando um pouquinho de delay. Vamos lá. Então a primeira já dá para ler, tá? Depois eu continuo. Vamos lá. Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde? Com certeza. Tá? Então a primeira já está correta. Segunda, isenta de organismos prejudiciais à saúde? Com certeza também. Não só substâncias químicas, né? Mas micro-organismos também deve ser isenta, né? Ou estar ali de acordo com os padrões ali, mas de preferência isenta de micro-organismos prejudiciais à saúde. Alternativa não, número 3. Adequada para serviços domésticos? Sim, com certeza. 4. Baixa agressividade e dureza? Como assim água com baixa agressividade? A agressividade tem a ver com a corrosão das tubulações. Então, até chegar na sua casa, ela vai passar por diversas tubulações, né? Então, ela precisa ter baixa corrosividade para não estragar, para não ter vazamentos e tudo mais. E dureza, gente, é justamente quando eu tenho muitos sais de cálcio e magnésio ali dissolvidos em água. Isso faz com que toda a água tenha um pouquinho de sais minerais, principalmente a água potável, né? Se tiver muitos sais de cálcio e magnésio, ela começa a criar crostas na tubulação. Tem tubulações que chegam a entupir. Então, ela deve ter baixa quantidade de sais de cálcio e magnésio, quer dizer, baixa dureza, e ter baixa agressividade também, está correto. E alternativa 5, esteticamente agradável.
baixa turbidez, cor, sabor e odor e ausência de micro-organismos. Também está correta. Isso é um dos quesitos que é avaliado também para a potabilidade da água, tá? Ela ser inodora, insípida, não ter gosto, sabor, odor e tudo mais, tá? Então, quais são considerados os requisitos de qualidade da água em função do abastecimento doméstico? Todas aqui estão corretas. Vamos ver se tem alguma aqui, ó. Alternativa E. Todas as alternativas, exatamente. Então, e sem muita novidade. É difícil eles marcarem todas em uma questão, mas nesse caso aqui é a alternativa E. Todas estão corretas. Agora, questão 45. Escassez de recursos hídricos, uma resposta ao descontrole social. Então, falta de água aí, questão ambiental também. Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou enquanto o consumo de água foi multiplicando por 7. Foi multiplicado por 7, ó. Da água existente no planeta, 97% são de água salgada, mares e oceanos, 2% formam geleiras inacessíveis e 1% corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver, em alguns casos, a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro e caro. Considerando as afirmativas a seguir, quais são poluentes e contaminantes da água? Vamos dizer assim, fazer uns adendos aqui, né? Falando que a água vai se tornar extremamente raro, isso não é totalmente verídico, né? Porque a gente vê o nosso planeta, ele basicamente a superfície 3/4 aí são de água e o resto somente que é de terra, 1/4 de terra. Então a água ela é abundante no nosso planeta. O problema é que a água acessível e potável aí já é uma outra história. Tem muitos países que estão em lugares onde há escassez de água potável, né? E alguns países que não têm acesso, por exemplo, à água ali de rios, oceanos e assim sucessivamente. Então, nós temos que pensar o seguinte, que a água ela não vai se tornar escassa, não vai sumir, mas ela vai se tornar cada vez mais caro você ter água potável para todos. De repente, nós contaminamos muito os nossos lençóis freáticos, nossos rios, lagos, e não estamos dando uma importância a esse bem aí. Então, no caso aqui, vamos ler aqui as alternativas para ver qual é a questão, né? Considerando as afirmativas a seguir, quais são poluentes e contaminantes da água? Efluentes industriais, agrícolas e comerciais. São poluentes, sim. Efluentes domésticos, também. Pesticidas e fertilizantes, também. O fertilizante que serve para a planta crescer, sim. Ele é descartado em qualquer lugar, ele faz bem para a planta em quantidades corretas. Agora, se tiver em excesso, ele vai escorrer para os rios e córregos, para o lençol freático e vai contaminar esse solo. Nos rios e córregos vai causar a eutrofização e assim sucessivamente, tá? Resíduos sólidos também são, vamos dizer assim, poluentes. Gás oxigênio. Bom, o gás oxigênio ele é necessário em água, mas no caso ele vai ter a falta dele, né? No caso aqui. Então, escolha a alternativa correta, atribuindo verdadeiro e falso para as afirmações anteriores. Então aqui, olha só, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira e a quinta, gás oxigênio, ele é benéfico para os
corpos d'água, tá? Então, a falta dele que é maléfica. Então, aqui é falso. Então, a única questão que tem verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e o último falso é a alternativa E. Então, a última questão, questão número 45, é a alternativa E. Porque sem oxigênio, meus queridinhos, não há vida também nas águas, nos rios, mares. Eles necessitam aí de oxigênio também para fazer respiração. Então, com isso, nós terminamos aqui a correção da segunda prova aí do segundo bimestre do segundo ano de ensino médio, da segunda série. E nós vimos que caiu bastante questão relacionada ao meio ambiente, que é a questão de metais pesados, de plásticos, sobre reciclagem, sobre potabilidade da água. Então, essa prova foi voltada mais a resoluções de questões ao meio ambiente aí do segundo bimestre, tudo bem? Então a gente fica por aqui, professor Jair. Então, até a correção do terceiro ano aí. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Curta aí, deixa o like. Não esquece.